Olá, boa tarde. Saiu hoje no Diário Oficial um decreto do prefeito que flexibiliza as regras dos táxis. Confira o que mudou. O decreto publicado no Diário Oficial altera dispositivos de 2010 que regulamentam a Lei Municipal dos Táxis. Segundo o Executivo, o objetivo é flexibilizar as regras e aumentar a competitividade dos táxis com os aplicativos de transporte individual como o Uber. Uma das alterações foi a mudança no horário da bandeira 1. Agora, o quilômetro rodado da primeira bandeira, que custa R$ 2,90, vai ser estendido de segunda a sexta-feira até às 8 da noite. Até hoje, a bandeira 1 era cobrada do início da manhã até às 6 da tarde em dias úteis e até meio-dia nos sábados. A bandeira 2 tem um custo de R$ 3,75. A alteração no decreto permite também que os motoristas dos táxis concedam descontos aos passageiros. O novo decreto permite que os taxistas parem na primeira vaga de qualquer ponto se nele não estiver nenhum veículo estacionado. É permitido agora também parar em locais estratégicos como hospitais, hotéis, órgãos do Poder Judiciário, centros empresariais, comerciais ou industriais, locais de entretenimento ou religiosos. Para os taxistas, a inspeção veicular vai deixar de ser semestral e passa a ser anual. A cada inspeção, o taxista paga pelo menos 30 unidades fiscal de Campinas. Hoje o valor é de R$ 100. Outra regra vai também estabelecer um uniforme e um padrão de conduta. Caso o taxista desista da permissão, não vai haver ônus nem indenização para encerrar a atividade. Nesta coletiva, o prefeito também informou que vai enviar em 15 dias um projeto de lei para regulamentar o Uber. Na segunda edição do jornal, você vai saber mais sobre essa proposta e a opinião dos vereadores da Câmara. Agora, ainda sobre a sessão desta quarta-feira, o vereador Pedro Tourinho, na primeira parte, comentou a importância de discutir o feminicídio. Pedro Tourinho utilizou a tribuna para fazer críticas à forma como o feminicídio é debatido na cidade. Num momento em que o feminicídio vem apresentando as suas mais horríveis características de forma explícita e chocando a todo o planeta, não apenas o Brasil ou a cidade, eu quero aqui lamentar que o prefeito Jonas Donizete não tenha dado a essa questão o tratamento que ela merece. Há pouco mais de 1 ano e meio, aproximadamente 2 anos, a gente travou aqui nessa casa inúmeros debates a respeito do direito e da possibilidade e da necessidade de um debate franco em todas as esferas da educação, em todas as esferas da sociedade, a respeito do machismo, do patriarcado, das várias formas de opressão determinadas por gênero que provocam, dia após dia, muito sofrimento, muita violência, morte e várias outras formas de violência com muitas milhões de mulheres no nosso país. Tourinho lembrou os debates sobre o tema que foram realizados na Câmara. Aqui nessa casa a gente teve que enfrentar grupos que alegaram que debater essas questões era uma afronta à família. A gente teve que enfrentar pessoas que tentaram proibir essa questão, proibir essa discussão aqui na casa, felizmente, sem sucesso. A gente tem que reconhecer que nós aqui, vereadores, somos agentes absolutamente centrais de todos os processos educacionais, políticos, públicos que acontecem na cidade de Campinas. A nossa ação aqui tem uma repercussão de curto, de médio e de longo prazo que impacta diretamente nessa realidade que a gente experimenta e vivencia hoje. O vereador também apresentou dados sobre o feminicídio e pediu soluções. Os índices de homicídio contra a mulher saltaram, feito mostra a carta aqui apresentada pelo movimento, aqui presente hoje, de 2 para 5 homicídios por 100 mil habitantes de 1980 para 2013. É um aumento alarmante, é um fato evidente, explícito e claro e que precisa ser enfrentado. A tentativa de escamotear esse debate, de proibir esse debate, alimenta, sim, todo o ciclo de violência construído, organizado, estruturado ao longo de séculos no nosso país, que tem um componente racial também, que tem um componente social também, que afeta muito mais as mulheres negras, as mulheres pobres. Então eu quero aqui dizer que eu considero absolutamente legítima toda a manifestação que acontece nessa casa e que grita para que os gestores ouçam e entendam o tamanho desse problema.
O fato do prefeito, na sua fala hoje, não ter aproveitado a oportunidade para estabelecer aqui um entendimento de que sim, este é um problema e que não é só fazer a guarda amiga da mulher, isso pode ser uma política importante? Não conheço a política a fundo, não vou aqui debatê-la sem conhecê-la. Agora, precisa de muito, mas muito mais do que isso. O vereador Fernando Mendes, que está entre os 10 novos parlamentares, também comentou o tema na tribuna. Eu vejo que o feminicídio, esse tipo de questão tem que ser muito bem discutido. A família que me colocou aqui, com quase 7.000 votos, é uma família muito grande aqui em Campinas e que faz um trabalho muito forte junto às mulheres. A minha esposa, inclusive, cuida de uma base de trabalho para as mulheres. Só mulher que já foi estuprada, violentada, agredida ou emocionalmente, ou fisicamente, ou sexualmente. Nós temos um trabalho muito grande dentro da cidade. Ontem, por exemplo, eu tive uma audiência que foi muito proveitosa com a doutora Maria Helena Joia, ali na região da Pauliceia, que ela é a delegada da 2ª Delegacia da Mulher, onde eu fui fazer um convite e também discuti muito por que a delegacia ela funciona de modo reduzido. Porque nós temos um trabalho muito grande, mas em relação às mulheres, que 65% da Igreja Universal que me elegeu são mulheres. Ainda sobre o Legislativo, você acompanha agora uma entrevista com o vereador Luiz Carlos Rossini. Ele assume a liderança do PV, que tem 2 representantes na Câmara, e também comenta a presidência da Comissão Permanente do Meio Ambiente. O vereador Luiz Carlos Rossini está no 5º mandato dele na Câmara de Campinas. Nós conversamos com o parlamentar sobre ele estar na liderança do Partido Verde. Rossini disse qual será a posição do PV. Na verdade, o fato do PV, nesse mandato, contar com 2 vereadores, né, aumenta a expectativa do partido e a gente pretende, obviamente, ampliar a atuação do Partido Verde na cidade de Campinas. O vereador Permínio, né, que é o novo companheiro, a gente está bem afinado e a gente vai atuar como bancada. O vereador falou ainda a forma de trabalho que a legenda vai seguir. O partido continua participando do governo, né, com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Há vários planos e programas para serem executados por parte do Executivo. Alguns projetos de lei que chegarão à Câmara e que, obviamente, o esforço da bancada no sentido de aprofundar o debate, fazer o convencimento e ajudar na tramitação e aprovação desses projetos, né? Rossini lembrou uma proposta que virou lei no mandato anterior. Foi a lei do pancadão, né, que resolveu um problema que era um fenômeno que infernizava a vida de centenas, milhares de famílias. E o sucesso da lei do pancadão de Campinas foi tão importante que essa lei está sendo copiada por diversos municípios no Brasil inteiro. Ele adiantou uma proposta que será protocolada nesse mandato. É uma legislação que possa tratar daquilo que a gente chama de impacto de vizinhança. Ou seja, que toda atividade, que todo empreendimento, de todo evento, antes de ser executado ou autorizado, ele seja analisado sob os impactos que ele pode ocasionar, né, às pessoas no entorno. Nessa semana, Luiz Carlos Rossini foi definido como presidente da Comissão do Meio Ambiente mais uma vez. As pautas do mandato passado serão retomadas. Na verdade, a minha recondução à presidência da Comissão do Meio Ambiente, até no sentido de dar continuidade a um trabalho que a gente vinha desenvolvendo. Por exemplo, no mandato passado, a comissão se debruçou e atuou muito com relação para o enfrentamento da crise hídrica, né, que é um problema que não está ainda superado. E nós temos a necessidade de acompanhar a renovação da outorga do sistema Cantareira. E um novo desafio para a comissão já foi estabelecido. É a política de resíduos sólidos, como eu estava falando, que vai demandar muito debate e discussão e a gente precisa ajustar isso. O vereador ressaltou o compromisso do partido com a cidade. Ter um governo que se preocupe em fazer uma administração séria, transparente, sem nenhum tipo de desvio, é uma preocupação também nossa do Partido Verde. E, acima de tudo, garantir que tudo que seja feito, tramitado na Câmara e a legislação, venha para melhorar a qualidade de vida de quem mora em Campinas.
E agora vamos dar uma olhada nas vagas de emprego da região. São 29 postos de trabalho disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. As vagas são para ajudante de eletricista, analista de gestão, assistente de prevenção de perdas, atendente de lanchonetes, chefe de serviço de limpeza, coletor de lixo, mecânico de empilhadeira, monitor de sistemas eletrônicos de segurança, operador de caixa lotérica, repositor em supermercados, repositor de mercadorias, técnico de manutenção em sistemas de segurança, telefonista e trabalhador da manutenção de edificações. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Próximo à região metropolitana de Campinas, em Jundiaí, 3 macacos foram encontrados mortos, o que deixou o centro de zoonose da cidade em alerta. O laudo para saber se os macacos estavam com febre amarela deve sair em 30 dias. Já que em Paulínia, um outro caso da doença foi confirmado em uma mulher. Ela foi tratada e passa bem, lembrando que a cidade já registrou uma morte pela doença. E ontem o ministro da Saúde, Ricardo Barros, atualizou as ações do governo federal. Vamos olhar. Na região do Surto, que é zona da Mata de Minas Gerais, os municípios receberam as vacinas, as prefeituras tomaram as providências, fizeram a vacinação, estamos com 90% de cobertura nesses municípios, portanto, eliminando de forma bastante significativa o risco de transmissão da febre amarela. Distribuímos 8.200.000 doses para estas áreas, não só de Minas, como o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e sul da Bahia. E estamos agora destinando 40 milhões de reais para o ressarcimento às despesas adicionais que esses municípios tiveram na assistência à saúde, com leitos que foram implantados, equipamentos, UTIs que foram locadas, equipamentos de hemodiálise e também os recursos para o custeio do mutirão de vacinação. Hoje à tarde tem o nosso quadro semanal de saúde. A gente vai ver mais informações sobre a vacinação de febre amarela aqui em Campinas. Agora, sobre trânsito, o trecho da rodovia Zeferino Vaz, o Tapetão, no quilômetro 113, sentido Barão Geraldo, que estava interditado para obras, já está liberado. O fechamento estava previsto para continuar até sábado, mas a concessionária Rota das Bandeiras informou que as obras foram adiantadas. Então, o motorista que trafega por esse trecho e evitava a região pode ficar mais tranquilo. Trânsito livre. Bom, é hora de falar de esportes. Pode chegar Gabriel Castro. Boa tarde. Fim de semana de muito vôlei, as 2 equipes de Campinas entram em quadra. Exatamente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Vamos começar com a Superliga Feminina de Vôlei. O Renata Valinhos Country encara hoje a equipe de Bauru e quer a primeira vitória na competição. No ginásio Panela de Pressão, a equipe de Valinhos tenta algo inédito nesta Superliga Feminina de Vôlei: vencer 3 sets. Até agora foram 14 jogos e 14 derrotas. A última partida foi no dia 20 de janeiro, derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro. De lá para cá foram 14 dias de muito treinamento. O técnico André Rosendo não vai poder contar com a ponteira Leeds, que sofreu uma entorse no tornozelo direito. Outro desfalque é a central Carla Souza, que passou por cirurgia no joelho e não joga mais nesta Superliga Feminina. É hoje, 7h30 da noite, em Bauru. Renata Valinhos Country pode começar a reação. Faltam 8 rodadas para o fim e uma arrancada histórica pode livrar a equipe da Série B. É isso aí, na segunda-feira traremos todos os detalhes desse confronto entre Valinhos e Bauru. Lembrando que as adversárias de hoje estão na 6ª colocação com 8 vitórias e 6 derrotas.
um duelo bem complicado. Sim. Quem entra em quadra também neste fim de semana é o Brasil Quirim de Campinas. Conta pra gente, Gabriel. E amanhã, às 6 horas da tarde, o Brasil Quirim vai até Canoas enfrentar os donos da casa. A equipe de Campinas está bem, quarto colocado com 11 vitórias e 3 derrotas. Segue atrás do Taubaté, SESI e do líder Cruzeiro. Os adversários deste sábado estão na 8ª colocação com 5 vitórias e 9 derrotas, então o favoritismo é do Brasil Quirim. E a gente torce então para os nossos queridos do vôlei campineiro. Sim. E na segunda-feira também contaremos o resultado desse jogo aí. Sim. Bom, hora de falar de futebol. Ponte Preta, como a gente comentou ontem, estreia amanhã no Campeonato Paulista e parece que tem alguma informação nova. Tem sim. Neste domingo, às 7 horas da noite, tem Ponte Preta e Ferroviária. É o primeiro jogo oficial da Ponte no ano. Disputou 2 jogos treinos e um amistoso contra o Palmeiras, mas agora vale 3 pontos. A informação nova: atacante William Potker foi inscrito pela Ponte Preta para o Campeonato Paulista, ou seja, não vai atuar no Corinthians neste estadual. Potker fica na Macaca até maio. Depois, no Brasileirão, é uma outra história. Um alívio para o torcedor ponte-pretano, né, Gabriel? Com certeza. E lembrando que os ingressos já estão sendo vendidos. Quanto tá? Dessa vez o preço está salgado também? Não está salgado não. Na bilheteria do Moisés Lucarelli, ingressos R$30 a inteira, R$15 a meia entrada. É a estreia também do técnico novato, o Felipe Moreira, ele que tem apenas 36 anos. Só para a gente ter uma ideia, o Wendel, meio-campista, tem 34. Olha só, um jovem aí no comando da Macaca. Sim. Boa sorte para a Ponte Preta, que estreia no Campeonato Paulista. E essa edição do Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Eu volto às 5 da tarde ao vivo. Até lá. Até lá.